Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês os planos divulgados pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o que promete trazer a liberdade e a democracia longe do terrorismo imposto pelo Hamas e a Jihad Islâmica lá na faixa de Gaza, através de passos decisivos e criteriosos que vamos abordar nesta análise de hoje. Mas antes peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, dê aquele joinha no vídeo, compartilhe ele para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, para o que é relevante ampliarmos o nosso conhecimento neste momento. Porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, entregou ao seu Conselho de Ministros, que fazem parte também do gabinete de guerra responsável pela guerra lá em Gaza, as propostas para o dia seguinte, ou seja, a proposta após neutralizar todas as células terroristas do Hamas e da Jihad e assim protocolar o que vai ser feito após esse desafio muito grande e complexo que está ocorrendo neste momento lá em Gaza e quais os passos, quais as questões que vão envolver desde questões civis, desde questões políticas e também de segurança, tá? É importante destacar que esse documento, que se trata de princípios do primeiro-ministro israelense, reflete necessariamente uma ampla aceitação pública, basicamente dos objetivos da guerra e também uma alternativa mais civil para esse domínio do Hamas ali na faixa de Gaza. Ou seja, a intenção de Netanyahu nesse momento, apresentando esse documento de princípios, é retirar totalmente o Hamas ali das terras de Gaza e entregar a civis palestinos e que não fazem parte de nenhuma associação e nenhuma célula terrorista. Então, esses princípios ele é baseado em 3 fases, ou também o que ele diz como prazos, sendo eles imediato, intermediário e longo. No prazo imediato, por exemplo, as forças de defesa israelense devem continuar a guerra como estão fazendo hoje, para que possa estabelecer seus objetivos, que é a destruição das capacidades militares e também das infraestruturas governamentais, políticas e os braços armados do Hamas e também da Jihad Islâmica, bem como retirar esses reféns que estão hoje lá em Gaza, trazer de volta para o berço natural que é Israel e suas nações, e também a prevenção de novas ameaças na faixa de Gaza. Este é o prazo imediato. Aí vem o prazo intermediário, que eu considero para mim aqui particularmente o mais importante. Por quê? Isso tem alguns critérios a nível civil e também de segurança. A nível de segurança, por exemplo, é onde Israel vai manter a liberdade operacional da atividade sobre toda a faixa de Gaza. O que isso significa? Ele não vai estipular nenhum tempo limite para que as suas tropas, quando bem entender, à medida em que observarem uma insegurança sendo imposta dentro da região de Gaza, o que isso significa? Qualquer tipo de ameaça, eles podem entrar na região de Gaza, estabelecerem manutenção da segurança ali dos perímetros que eles acharem importante fazer essa intervenção a qualquer tempo e a qualquer hora. Então Israel manterá o quê? Um fechamento de fronteiras e também de perímetros, a começar pelo perímetro sul, com a região ali de fronteira entre Gaza e Egito. Parece, então, através desse documento, que a gente tem o quê? Um estabelecimento de uma cooperação mais íntima entre Egito e Israel. Por quê? O Egito, muito provavelmente, vai cooperar com a vigilância e observação da segurança ali na região principalmente de Rafah, aquela região de fronteira entre Egito e Gaza, que vai passar todas as informações para as forças israelenses, as forças de inteligência e também de segurança, para Israel fazer algum tipo de intervenção. Sabemos que alguns poços e túneis já foram destruídos ali na região de Rafah, o que limita e dificulta ainda mais uma possível propagação de contrabandos,
sejam a níveis de armas ou também a níveis de drogas, outro tipo de produtos ilícitos que possam entrar em Gaza ou sair de Gaza para o Egito. Então isso que deve estancar qualquer possibilidade de entrada de contrabando de armas ou de drogas no interior do território de Gaza, para que a população palestina não seja ameaçada diante desse contrabando, diante da posse por grupos, né, que com certeza todo local em que há sociedade tem sempre os elementos ruins que formam grupos, e esses grupos podem formar facções que queiram dominar algumas regiões em determinados territórios, como observamos, por exemplo, em Gaza. Então, a sociedade ela fica submissa, ela fica vulnerável a esse tipo de atividade ilegal em que o Estado tem dificuldade para atuar. Então, neste momento, vai ser importante essa cooperação entre Egito e Israel para manter a segurança de fronteira. E ainda Israel terá também um controle de segurança sobre toda a área oeste da Jordânia. Exatamente isso que vocês ouviram. A Jordânia que faz ali tanto fronteira com a Cisjordânia, que é o West Bank, onde é um território palestino, quanto também com Israel. Então, o que isso vai nos conduzir, vai nos trazer nesse momento? Então, Israel vai estabelecer uma zona de segurança para que seja possível evitar o fortalecimento de elementos de ameaças, inclusive ameaças terroristas, principalmente na região da Judeia, Samária e também na região de faixa de Gaza. Ou seja, você faz um bloqueio em uma zona de segurança com a Jordânia, você estabelece perímetros de segurança e Israel vai ter maior controle sobre o que está acontecendo em seu território ou até mesmo fora de seu território. Então, atualmente, a Judéia ela é considerada parte da Cisjordânia, West Bank, pelos árabes, tá? Enquanto para o governo israelense, a região ela é dividida em Judéia e também Samária, excluindo, é claro, Jerusalém Oriental. Então, todos os locais vão ser supervisionados por Israel e Jordânia, e os pontos da Cisjordânia serão assegurados por Israel, que deve realizar operações de manutenção quando bem entender. Então, a nível de segurança é isso. A nível civil, é o que também eu destaco aqui como extremamente importante, que é o quê? A administração civil, ou seja, os governantes de Gaza, por exemplo, vão ser de responsabilidade de ordem pública, é claro, baseados em funcionários locais que sejam experientes, que tenham conhecimentos, que tenham até formação na área, que vão passar a administrar a região de Gaza. Vão retirar das mãos desses terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica e entregar nas mãos desses palestinos, que são palestinos honestos, idôneos. Então, essas entidades locais não serão identificadas com países e também instituições ou entidades que apoiam o terrorismo no mundo. Por exemplo, com o Irã, com o Catar, com Emirados Árabes, entre outras nações que tenham contato e que muitas vezes encobrem esses terroristas. Por exemplo, Ismail Haniyeh, ele é um líder terrorista que esteve até recentemente na região do Catar, sendo ali coberto pelo guarda-chuva armado de segurança estatal do Catar. Então, é um elemento em que ele tem uma segurança dobrada, e um funcionário que vai assumir a administração civil de Gaza não pode ter contato com nenhum tipo de nação como essas que abraçam os terroristas, abraçam esse mundo mais jihadista. E além disso, Israel vai estabelecer um programa social e também um programa de desradicalização que vai tentar tirar das escolas, tirar das instituições públicas e sociais, até de ensino, aquelas propagandas mais radicais, que de cunho nazista, de cunho fundamentalista religioso, principalmente jihadista, do fundamentalismo jihadista islâmico. É o que nós observamos nos últimos 4 meses de guerra, com muitas provas mostrando a ligação dos fundamentalistas e principalmente de
idealismo mais voltado para o nazismo que estavam sendo ensinados no interior de escolas e até mesmo para crianças, pais ensinando aos seus filhos algumas ideologias nazistas. E o mais importante que eu destaco aqui desta fase é encerrar todas e quaisquer atividades das Nações Unidas em Gaza. Ah, mas então não vai entrar insumos, não vai entrar ajuda para esses palestinos inocentes, para toda a sociedade que até hoje vem sendo marginalizada por esses terroristas? Não, pelo contrário, Israel vai também estabelecer um programa de ajuda financeira e também de parceria com outras instituições internacionais que não sejam as Nações Unidas, porque recentemente descobrimos que 12 funcionários das Nações Unidas lá na Palestina se envolveram no atentado a 7 de outubro lá em Israel. Então Israel fez certo com este plano, encerrar as atividades das Nações Unidas na região e dar oportunidades para outras instituições ajudarem esses palestinos. E até porque o maior responsável pelas Nações Unidas, Antônio Guterres, não se pronunciou em relação a este atentado de forma a mitigar e também a abominar essas atividades terroristas do Hamas e também dos agentes envolvidos neste atentado. E por último, a longo prazo, a fase de longo prazo, que Israel deve rejeitar abertamente os ditames internacionais relativos a um acordo permanente com os árabes palestinos. O que isso significa? Um tal acordo como esse só será alcançado através de negociações diretas entre as partes, sem, por exemplo, condições prévias que forcem isso. No caso em questão, o atentado de 7 de outubro, que foram injustificados e que trouxeram à luz aí um debate sobre esses aspectos terroristas e jihadistas que esses islâmicos, esses palestinos terroristas promovem contra a própria sociedade inocente palestina e contra a etnia judaica e também aos israelenses. Então, nesse aspecto final a longo prazo, é principalmente não estabelecer um Estado palestino no momento. Isso porque, caso se estabeleça isso, vai dar o que? Um sinal verde para os terroristas, dizendo que eles realizaram este atentado em 7 de outubro e que foi um atentado muito bem feito e que, inclusive, ele foi tão justificado que eles conseguiram a independência do território, um Estado palestino decretado oficialmente na região. Então, nesse momento, Israel não pode se deixar ao luxo que essas pressões externas façam com que eles aceitem esse Estado palestino nesse momento. É preciso um debate, um processo mais não custoso, mas um processo mais natural das coisas para que realmente estabeleça esses estados e não forçadamente de forma injustificada com atentados terroristas. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e principalmente dê um curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.